direitistas, iniciaremos agora a nossa terceira e última competência da disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Essa competência está voltada para que estabeleçamos a relação entre a Constituição Federal e a conquista da cidadania dos trabalhadores da educação no Brasil. Vamos começar então? Bom, antes de adentrarmos nessa nossa competência para estabelecer essa relação entre a Constituição e a conquista da cidadania dos trabalhadores da educação, a gente precisa entender o que é cidadania, né? Você sabe o que é? Cidadania tem um conceito duplo. Etimologicamente, a palavra cidadania se origina da palavra civitas, que significa cidade. E a pessoa é cidadão somente pelo fato de estar inserido dentro de uma cidade, ou seja, de uma sociedade politicamente organizada. Esse é o conceito, inclusive, de cidadania formal. Então, o fato de eu nascer no Brasil significa que eu sou cidadã brasileira. Essa é uma cidadania formal, tão somente pelo fato de eu ter nascido aqui no Brasil, estar inserida nessa sociedade. Mas existe um outro sentido de cidadania, que é o sentido substantivo. E o sentido substantivo diz que o cidadão é aquele que tem a posse e o exercício de direitos que foram repassados pelo Estado. Então, se eu tenho a posse e o exercício de direitos, eu sou cidadão efetivo, não só cidadão formal, cidadão também no sentido substantivo. Para a gente ter uma ideia distinta entre essas duas coisas, é que tal a gente imaginar um estádio de futebol. Todos os torcedores que estão lá aplaudindo, criticando, vaiando, são cidadãos formais. Não jogam o jogo, não exercitam os direitos, só torcem, só estão ali, criticando e aplaudindo. Quem está jogando o jogo? Os jogadores, o juiz, o bandeirinho correndo para o lado, correndo para o outro. Eles é que estão fazendo acontecer as coisas. Esses estão, na verdade, exercendo a cidadania substantiva, então, que está relacionada à posse e exercício de direitos. Deu para entender? Vai ficar mais claro ainda. Se a gente for fazer um arremate histórico, a gente vai perceber que o conceito de cidadania ele evoluiu muito, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente teve duas guerras tão próximas e tanta barbárie envolvida, parece que o mundo se deu conta de que precisava fazer alguma coisa, inclusive para se autoproteger. E aí fomentou em 1948 a Declaração Universal de Direitos Humanos. Mais uma vez a gente está repetindo tamanha relevância que essa declaração tem para todos os países do mundo, sobretudo para o Brasil, que é signatário, ou seja, assinou a Declaração Universal, trazendo ela para dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, quando existe essa preocupação no pós-guerra, se diz que a capacidade plena da cidadania, ou seja, a cidadania plena, só pode ser entendida quando o Estado repassa aos seus cidadãos formais direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis seriam os direitos de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, de propriedade, direito à justiça, tudo isso é direito civil. Direitos políticos é o direito de votar e ser votado no processo eleitoral. E os direitos sociais, os direitos relacionados à educação, saúde, trabalho, moradia, enfim. Então, esses direitos tinham que ser dados e garantidos pelo Estado, e isso foi propugnado pela Declaração Universal de Direitos Humanos. O Brasil trouxe isso para o ordenamento jurídico, e aí a educação no Brasil virou um dever do Estado. Mas isso só aconteceu em 1988. Não aconteceu só porque o Brasil assinou lá em 48, não. O Brasil assinou e teria que implementar políticas através das quais o direito à educação não fosse só um direito declarado. Ah, você tem o direito, mas eu não preciso fazer nada para você obter esse direito. Com o ingresso da educação na seara dos direitos sociais, previstos no artigo 6º da Constituição Federal, o Estado tem a obrigação
de dar concretude, de materializar esse direito para o seu cidadão. Então, a gente tem uma evolução histórica das constituições brasileiras que mostram, ora a educação numa posição mais elevada ou mais evoluída, e ora processos de involução. Se vocês observarem no quadro ao lado, nós temos a Constituição de 1824, uma Constituição boa, onde, até pela época, né, que se vivia, onde se preocupou com a gratuidade do ensino primário e se criou colégios e universidades. Logo em seguida, em 1891, ainda num processo evolutivo, nós tivemos a determinação da competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases e também dos estados. Ou seja, o Estado, como ente político organizado, também estava inserido nesse processo. E ainda em 1891 foi determinada a laicização, ou seja, o Estado era laico a partir daquele momento e as escolas também, nos estabelecimentos públicos, não podia ter contextualização religiosa. Na prática, a gente sabe que esse desligamento cultural acontece com o tempo, então a gente ainda tem resquícios, apesar dessa laicização ter ocorrido em 1891. Em 1934, a gente tem o primeiro momento de involução da educação, quando a Constituição tira a competência legislativa do Estado e deixa só, e tão somente, a União legislando sobre os planos educacionais do país. Então você não tinha intervenção de mais pessoas, não era um processo tão democrático assim, até por causa do tempo em que se vivia, né? 1934. A coisa se agravou muito mais em 1937, porque a competência foi privativa da União, ninguém podia nem manter o que já tinha, ou seja, tudo, a União ditava tudo sobre a educação, não houve qualquer preocupação com o ensino público e a coisa ficou realmente num processo mais involutivo, porque você não tinha desenvolvimento do raciocínio crítico, no pensar, no aprendizado. Em 1946, aí você novamente retoma, você vê que novamente é no pós-guerra, você retoma um pensamento mais humanista, mais democrático, então você valoriza o ensino público, você passa a fazer o provimento de cargos na educação através de concurso público, a competência legislativa para as questões educacionais volta a ser também dos estados em matéria residual, ou seja, a União determina a lei de diretrizes e bases e os estados podem legislar em consonância e esse processo então evolui. Mas aí quando chega em 1967 a Constituição mais uma vez dá um golpe na educação, não deu um golpe só no Estado, foi também na educação, porque nós tivemos um fortalecimento do ensino particular, nenhuma preocupação com o ensino público, né? E o entrave foi muito grande. Em 1969, que alguns dizem que é uma emenda, outros dizem que é uma Constituição, permaneceu com essa mesma questão do ensino público sendo relegado a zero e o ensino particular sendo valorizado pela própria Constituição da República. E aí, só em 1988 é que nós tivemos a Constituição que trouxe a educação como um direito social, como um valor social, como um fundamento da República. E isso tem uma importância muito grande, porque tem uma função tríplice, esse valor social da educação. Primeiro, garantir a realização plena do ser humano. Segundo, inserir esse cidadão no contexto do Estado democrático de direito. E terceiro, qualificar e capacitar esse homem para o trabalho. Porque existem objetivos que deverão ser alcançados com esse processo, né, de investimento na educação. A construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum. Esses são os fundamentos da República e esses objetivos deverão ser alcançados pela educação. Mas qual é a relevância da educação especificamente como dever do Estado? Antes não era um direito, mas não existia instituição pública. Sendo dever do Estado, o Estado assumindo essa concretude, essa materialização, ele vai ter que alocar recursos bem mais avantajados, porque ele vai ter que
lembra do princípio da eficiência, ele vai ter que ofertar desse serviço com qualidade, certo? Então você vai ter um investimento maior na questão educacional. E como fundamento da República, com esses objetivos todos atrelados, você vai ter uma nova visão de educação. A escola passa a ser um grande celeiro, onde não só o docente, o discente tem valor. Vai ter que se congregar a estrutura escolar, a estrutura do ambiente educacional, toda a base da sociedade. Então serão convocados a esse processo outros atores sociais, como os pais dos alunos, a sociedade que circunvizinha a escola, os locais de trabalho. A escola passa a ter uma nova cara, uma nova roupagem de ator social transformador, né, nesse processo de evolução no Estado Democrático de Direito. É uma importância enorme, de um alcance às vezes inimaginável, esse processo que está sendo legado nas mãos dos profissionais da educação, tanto docentes quanto não docentes, de inserir ou de buscar todas essas pessoas para dentro da escola, para participarem de alguma maneira dos destinos e de como a escola vai se operacionalizar. Então, mas em relação aos ganhos dos trabalhadores especificamente, o que a gente pode destacar? A gente pode primeiro destacar a questão da criação do conceito de educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio como indissociáveis nesse contexto de educação. Não só gratuidade do ensino primário, não, agora os três, né? As três fases do desenvolvimento humano contemplada e ofertada com qualidade pelo Estado. Um outro ganho foi o artigo 7º da Constituição Federal ter proibido no seu inciso 32 a distinção entre trabalhadores intelectuais, técnicos e manuais. Por essa razão é que agora não é só os direitos concedidos na valorização profissional não são dados tão somente para professores, ou seja, para os docentes, mas também para os profissionais da educação não docentes, como secretárias, vigias, merendeiras. Foi ampliado o rol de ganhos, inclusive, no que diz respeito àqueles direitos que eram exclusivos do profissional docente. Isso quem trouxe foi o artigo 7º da Constituição Federal, ainda na seara de direitos sociais. E o artigo 206, também da Constituição Federal, trouxe as políticas educacionais de valorização profissional. Que políticas são essas? A valorização profissional da educação, pautada na gestão democrática do ensino público, na garantia do padrão de qualidade, na valorização da experiência extraescolar e nessa vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, teoria e prática juntas, numa engrenagem, ou seja, num processo de construção de aprendizado, buscando sempre um pensar muito mais crítico, muito mais participativo. O artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai trabalhar essa questão da valorização profissional e vai trazer o aperfeiçoamento profissional continuado, docentes e não docentes, inclusive com licença remunerada periódica para esse aperfeiçoamento. Também vai trabalhar a questão do ingresso na carreira exclusivo por concurso público e vai trabalhar a questão do piso salarial da categoria. Está lá previsto, é uma conquista hoje já de caráter nacional. Isso tudo é derivado dessa inclusão da educação como um direito social. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, ela tem isso no seu estatuto, já mesmo no artigo 2º, revalorização salarial, profissionalização, tanto em nível superior como em cursos técnicos, e também uma sindicalização maciça que é para tentar não sofrer aqueles períodos de involução que vimos lá quando fizemos o arremate histórico das constituições brasileiras. O MEC também abraçou essa política de valorização e, inclusive, deixando claro que o tratamento é igualitário para docentes e não docentes,
buscando ofertar capacitações, inclusive como pró-funcionário, que é um curso voltado para não docentes, né, de capacitação periódica. Você tem a inclusão desses profissionais e políticas de valorização dentro da própria estrutura da administração pública. Com essas considerações, eu não poderia deixar de trazer, no final dessa nossa disciplina, e dentro especificamente dessa competência, uma frase célebre de um dos maiores educadores brasileiros, que é Paulo Freire. Eu gostaria então de que me permitissem ler, que é uma referência muito grande. Ele disse: tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também, tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é assumir esse país democraticamente. Com isso, com essas palavras, acho que nada mais pode ser dito a não ser que a construção dessa democracia tem a educação como a grande base, o grande fundamento para que a gente efetivamente solidifique um Estado melhor.